durar os próximos 10 anos. E depois de 10 anos vai ser diferente? Vai, então tem que entender. Mas se a gente olhar AI, que é um assunto específico, a gente tem uma primeira AI aqui, que eu vou chamar de uma AI algoritmo. Tem o Instagram, a rede social. Né? Eu tenho uma AI por trás, eu tenho um machine learning lá, que vê, se você gosta desse post, você deu esse like aqui, né? E você também deu esse like, deixa eu ver o que tem nessa imagem, vou analisar a imagem, etc. e tal, vou ver a geolocalização que você estava, organiza a informação e te entrega uma resposta. Isso é ultra poderoso, tão poderoso que hoje a humanidade segue o algoritmo. Então, né? E a algorítmica está aqui dentro. Que a gente vive a cultura do algoritmo. Total. Que o algoritmo impõe uma nova cultura. Por causa disso daqui. É loucura isso. É loucura. Que a gente não chamava de AI necessariamente, era machine learning, computer vision, foi pegando várias coisas, vamos encapsular isso em AI algoritmo. Guga, a AI algoritmo que mais manda do ser humano, quem chuta aqui, todos os dias. Waze. Sim. Eu falo, dobra aqui, faz isso. Tá dando caminho para você. E ela é tão poderosa que a única empresa que sabe o caminho da tua casa para o escritório é o Google. Se o exército brasileiro precisar de alguma informação, ele tem que perguntar para o Google. Entendeu? Então, assim, o que você faz com isso aqui é um negócio gigante. Quem está falando de IA generativa legal, mas pô, eu estou aqui no negócio que ele vem. Aí agora a gente vem aqui depois vamos para a IA generativa. Vai. Genial. O que acontece? A IA generativa, se a gente pegar ela por texto, ela é burra. Para quem não conhece, por que ela é boa? Porque ela só tem que descobrir qual é a próxima palavra. Só isso no texto. Eu pego um texto e tenho que saber qual é a próxima palavra. Então, eu vou para Campos do Jordão, vou comer um fundi. Eu vou para o Guarujá, vou comer um camarão. Então, se eu tiver a palavra fundi, Campos do Jordão, comer, estatisticamente, a probabilidade de eu ter Campos do Jordão, comer e ter fundi é maior do que ter o quê? O camarão. Só que eu pego e faço isso 65 mil vezes para trás. Entendeu? Então uma frase, imagina, um texto gigantesco ali eu consigo fazer. Então, para que eu consiga saber estatisticamente qual é a próxima palavra, eu tenho que treinar um modelo que custa muito caro. Para quê? Para falar que sim, quando eu colocar um texto, eu descubro a palavra. E no momento que eu descubro a palavra, eu descubro a sintaxe. Por isso que tradução aqui era super difícil, agora ficou fácil. Porque no momento que eu treino o modelo, eu já traduzo tudo para tudo. Porque a sintaxe, a regra semântica, já está naturalmente intrínseca aqui dentro. Então, legal, treinei todo o conteúdo de texto. Aqui embaixo. Legal, tem o ChatGPT. Faço uma pergunta para ele, eu treinei o que eu treinei todos os livros, etc. Ele responde para mim. Treinei a forma com que você escreve, Falo, faça um texto que seja escrito como se fosse o Wesley. Eu peguei a tua forma que você escreve, então eu faço um texto que você escreve. E aí a gente começa de texto e aconteceu tudo isso que a gente está vendo. Aí vem uma AI, vamos colocar aqui multimodal. Agora eu quero testar, eu quero fazer vídeo, quero fazer som, quero fazer imagem. Então, na AI multimodal, eu começo a fazer Midjourney, faço uma imagem, o ChatGPT agora faz uma imagem, quero fazer som, o Suno, faço uma música, quero construir vídeo, Sora, eu começo a fazer vídeo. Legal, tem uma AI multimodal aqui. Então, quando a gente começa a olhar isso aqui, o que mais chama atenção é quando eu começo a juntar tudo isso. Então, quando eu vou fazer uma solução, no momento que eu tenho tudo isso aqui em APIs, tudo isso aqui em serviços, quando você monta uma solução, você consegue juntar tudo isso. Só que o que está acontecendo aqui? Está acontecendo treinamentos do mundo todo. Então, por exemplo, proteína. Nós temos treinando proteína. A NVIDIA lançou um sistema de treinamento biológico, que você consegue fazer aquele folding de proteínas, que eles fizeram lá em um dia, o que demorou na natureza humana 500 milhões de anos. Entendeu? Porque eu treinei o que eu queria que fosse treinado lá dentro. Por que a Microsoft comprou uma usina nuclear? Porque se eu vou treinar proteína, se eu vou treinar DNA,
a quantidade de dados é muito maior do que texto. Né? A NVIDIA está treinando, está transformando, por exemplo, tem vídeo, som, imagem, ela fez uma que é um joelho. Eu vou treinar o que é joelho robótico. Por que eu vou treinar o que é um joelho robótico? No momento que eu sei o joelho robótico, quando eu vou fazer um robô, eu já sei exatamente que joelho colocar, porque eu falo, deixa eu ver o que esse robô precisa, eu tenho um joelho específico para ele feito digitalmente. Aí a gente vem para cá agora, para uma AI física. Né? Uma AI física. Então o que a AI física faz? O robô, né? O humanoide. Ah, mas por que o humanoide agora é viável e não era viável? Só tinha aspirador de robô. Só tinha aspirador de robô porque eu tinha que programar o robô. Eu tinha que programar o robô, tudo que ele ia fazer. Então, eu programei o robô, mas eu não pensei que tinha uma escada, não funcionou. Eu não conseguia programar. Então, se eu vou programar um robô para vir aqui, servir cafezinho para todo mundo, pegar o café, voltar, fazer o café e vir, aí eu troco de casa, eu tenho que programar tudo de novo. Eu não conseguia programar o robô. Agora, por causa disso daqui, eu treino isso aqui, o robô aprende só assistindo um vídeo. Então, por exemplo, eu faço, você pegar o NVIDIA lá, dentro do NVIDIA você tem lá o que eles chamam de academia. Então, o robô, eu quero ensinar o robô a abrir uma gaveta. Ele pega, está aqui, assim que ele vai abrir a gaveta. Eu fiz a imagem do robô digital. Aí eu faço estatisticamente todas as probabilidades possíveis para ele abrir a gaveta. Vai aparecer lá 1 milhão de possibilidades. Eu gero tudo isso e injeto isso aqui. Então a NVIDIA treinou o robô em 36 horas, que ia demorar 42 anos. Ficou viável. Então a gente vai ter robô. Olha que louco, não ia ter robô, agora vai ter robô. Porque a parte mais difícil veio isso. E aí quando a gente vem à física, quais são os 3 robôs principais que estão vindo? Então está vindo, vamos chamar aqui de humanoide. Vamos chamar aqui de drone. E carro autônomo. Tá? Entre 8 bilhões de pessoas, tem 2 bilhões de carros. Tá? Estima-se que a gente pode chegar a ter 6 bilhões de humanoides. Então ele é o próximo iPhone, que todo mundo vai ter. Então, por quê? Porque toda a indústria de produção de carro e todo o desenvolvimento para carro autônomo serve para o robô. Então agora ficou um negócio assim, vai ter robô. Então se pegar a Unitree, se pegar o Tesla, etc e tal, todo mundo apostando, por quê? Porque agora chegou a vez. Agora eu tenho tudo que eu precisava para fazer esse negócio. Quem é que viu a fábrica da Xiaomi que faz carro? Alguém viu? Ela entrega um carro a cada 76 segundos. Um carro inteiro a cada 76 segundos. Se ela entrega um carro a cada 76 segundos, a empresa que faz isso, a empresa que faz celular, em quantos segundos ela vai entregar o humanoide da Xiaomi? Que é um celular que anda. Humanoide celular. Entendeu? Então, quando a gente começa a olhar tudo isso, são coisas que a gente vai viver, né? Dentro desse processo como um todo. Aí a gente vai entrar numa coisa que eu gosto de chamar de everywhere. O que é o everywhere? Se a gente pegar lá os IoTs de uma maneira geral, não tem coisa mais burra que um IoT. Por quê? Porque ele não está conectado. O máximo eu ponho algum algoritmozinho nele, então eu tenho um sensorzinho que pega a água que entrou aqui dentro, ele calcula a água, o cara não vir até aqui e vê o número, né? Imagina, a Sabesp tem que ir na casa de todo mundo, um cara, para olhar e ver um númerozinho. Tem um trabalho mais idiota que esse. Só que se eu tenho um sensor, ele manda para a Sabesp automaticamente isso. Só que se eu tenho um sensor conectado, e eu tenho uma coisa que a gente chama de Edge Computing, não sei quem viu, a NVIDIA lançou por $1.000, um computadorzinho que você processa 100%, né, da AI dentro dele, né, a $1.000. Então ele vai ter o poder de processamento integrado em muitos sensores, né? Não vai ser no sensor da água, talvez, vai ter em todos os lugares. Então tudo que a gente tem aqui dentro vai ser inteligente de uma hora para outra. Então, por exemplo, uma cafeteira inteligente, uma cafeteira que faz cappuccino, café, faz um monte de coisa, tá? Se você pensar e falar para mim, como que seria uma cappuccino feita por AI?
né? Se eu tivesse essa caponinha, Powered by AI. Você vai falar no primeiro momento o seguinte, olha, eu tomo café todo dia de manhã. Então toda vez que eu chego aqui e tomo um café, ele vai pegar, foi 7 horas, foi 7 horas, foi 7 horas, foi 7 horas, eu peguei o cappuccino, quando eu chegar, ele já faz o café para mim. Isso é algoritmo. O que seria uma AI? Seria, eu cheguei para tomar o café, essa AI entende que eu tomo todo dia às 7, ela entende o que eu tomo, ela pegou meu perfil de compra e viu que eu estou tomando no Starbucks um frappuccino específico, eu chego, ela fez um frappuccino do Guga. Eu falei, mas não pediu um frappuccino? Eu queria um frappuccino para você. Aí você fala, cara, esse frappuccino é bom. Pois é, frappuccino do Guga. Aí quando ela começa a criar coisa, aí a coisa começa a ficar bonita. Dentro de tudo. Então, se eu tenho uma cafeteira que pega todos os seus dados, né, e melhora a sua vida, eu estou aqui, estou no comecinho. Se ela cria para você algo novo, aí você tem um negócio disruptivo. Aí o que acontece? Aí a gente entra aqui embaixo, já quem está falando de futuro, se eu seguir isso aqui, onde todo mundo fala que pode ser uma AI quântica. Só que antes da AI quântica tem o seguinte, quando você pega um computador quântico, para quem conhece, você faz aquele processamento de 10 septilhões de anos, né, o que o Willow fez em 5 minutos ia demorar um supercomputador 10 septilhões de anos para fazer. Só que como você trabalha aqui na estrutura atômica da coisa, você está trabalhando com átomos, ele não é estável. Então você não consegue ter um computador estável. Então dizem que o computador estável vai ser daqui 5 anos, 20 anos, 10 anos, 30 anos, ou talvez não fique. Não sabe ainda. E a Microsoft criou um novo estado de matéria que não existe no mundo para fazer um computador quântico mais estável. Tá? Então ela já lançou isso, né, indo aqui dentro. Mas não tem. Você fala, pô, então, se eu tivesse um computador quântico estável, ele simplesmente lia tudo que a gente tem, analisaria tudo e resolvia tudo. Literalmente num segundo, a gente não tem. Então o que está acontecendo? Antes de a gente chegar nessa parte quântica aqui, ó, vou até tentar fazer um átomozinho aqui, uma computação quântica aqui, você tem o quê? Você tem, por exemplo, aqui, GPU, né? Ou tipo o da NVIDIA, que é o Blackwell, e você vai conectar isso com o computador quântico. Eu vi errado aqui, mas você junta os dois. Você vai juntar isso com o computador quântico. Por quê? Porque a GPU ela vai fazer o trabalho. Preciso de uma informação, mando para cá, ele resolve o problema, ele manda para cá e eu continuo com a estabilidade aqui. Então essa nova arquitetura que eles estão montando, é assim, quando chegou o ChatGPT, não parece mágica? Do nada? Puf. Então ele vai ter um lado de mágica aqui agora vindo, no momento que eu juntar o processamento de GPU com computação quântica, mesmo ela sendo instável, mas ela resolvendo algumas coisas específicas. Esse stack tecnológico, por exemplo, a gente consegue mapear o ser humano inteiro, todo o DNA do ser humano, e consegue acabar com qualquer tipo de doença. Então não preciso chegar na computação quântica para acabar com qualquer tipo de doença. Consigo já num stack tecnológico desse, isso aqui está próximo. Isso aqui não é longe. E mitiga, né, as questões da computação quântica aqui. Tá? Então, quando você olha isso tudo, o que você faz? E quando eu vejo, eu gosto de olhar cenário, normalmente eu sempre cruzo 2 cenários quando eu vou fazer um negócio. Eu cruzo o cenário tecnológico, que é esse, por exemplo, que a gente viu, e aqui eu estou falando de IA, onde eu vejo uma disruptura no front, com blockchain eu faço a disruptura no back. E aí eu tenho outra conversa para falar nisso e dá para juntar os dois. Né? E eu tenho o político. Por que o político? Porque o econômico, ele tem um problema, porque ele direciona a sociedade como um todo. Então, será que como seria o Brasil se o Alexandre de Moraes fosse presidente? Será que ele ia permitir acabar com o negócio de 4 anos para cada presidente ser eleito, vamos ter 12 anos? Ou o Trump virar e falar o seguinte, a economia americana está com um déficit tão grande que imprimiu tanto dinheiro durante o Covid, né, que ele está fazendo isso, está pondo taxa, etc., que eu vou pegar todo o dinheiro de quem não é americano para ajudar a pagar a dívida. E aí? E se isso acontecer? Isso acontece, o mundo de blockchain, que
que tem aqui, por exemplo, passa a ser extremamente crítico. Então, quando você cria um produto, se eu vou criar um produto para esse mundo, que eu tenho essa instabilidade, eu tenho esse crescimento exponencial em tecnologia e essa instabilidade política, você vai ter que criar um negócio que vem para cá. E esses dois são globais. E quando você cria um negócio para o Brasil, é legal, só que o Brasil é um quintalzinho, desse tamanho. Quando a gente falou da história dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem 360 milhões de pessoas. E 3 milhões de pessoas tocam os Estados Unidos. É quem está na indústria de tecnologia, quem está na indústria financeira, de saúde e etc. Todo o resto só segue lá. 3 milhões. Eu estou falando de menos de 1% dos Estados Unidos. E no Brasil? Então o que acontece? Aí, quando você olha o cenário político-econômico, vamos entrar na tua solução. Com o AI dá para quebrar a boca do balão para hoje. E crescer pra caramba. Para daqui 10 anos, por quê? Porque a tecnologia ela é monopolista. Não existe, ela não é, vamos ser amiguinho. Né? Sabe qual foi o app, quando saiu o iPhone, sabe qual foi um dos apps que chegou a $1 milhão de venda? A lanterninha. $1 milhão, era meio centavo lá, não sei lá, 50 centavos de dólar para você comprar a lanterninha. Cara, todo mundo tem uma lanterninha no telefone, não precisa? O cara ganhou lá $1 milhão. O que a Apple fez? Pegou a lanterninha e colocou no S. Entendeu? O que aconteceu com a empresa que ganhou $1 milhão e fez a lanterninha? Acabou. Tá? Então, a gente vai ver, a inteligência artificial, como ela vai crescendo. Eu estou falando de inteligência artificial, não estou falando de tecnologia, porque não é só inteligência artificial, são outras coisas também. Por ser monopolista, ela vai com isso. Então, por exemplo, se eu pego o blockchain com inteligência artificial, ela vai eliminar todo o middleman. Você falou um negócio legal, se eu tenho um agente, e esse agente faz isso, por que eu preciso do corretor? Na verdade, eu não preciso de nenhum middleman no momento que eu estou vindo desse mundo para cá. Desse mundo para cá, eu não tenho middleman. Porque é naturalmente monopolista, se eu passo a ter... E se eu tiver então sensor em tudo, entendeu? Bateu o carro, já acionou o seguro, já pagou, já veio o guincho, já foi tudo, já foi para casa, você nem viu nada no meio desse caminho, tá? Mas, Guga, mas se você falou que tem 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos que cuidam disso, e né, no Brasil talvez você tenha 1 milhão, meio milhão, né, no Brasil... Cara, eu tenho um mercado gigante para esse negócio aqui. A probabilidade de vir a AI monopolista pegar tudo, no Brasil, é difícil. Ela vai pegar o público principal. Tem 100 milhões de pessoas no GPT, no chat GPT. Tem 8 bi no mundo. Cara, minhoca, isso aqui não existe. A economia do Brasil, ela perto da economia nos Estados Unidos, ela é ridícula. Eu devo ter uns 5, 6 estados são maiores do que o Brasil. E daqui a 4 anos, talvez metade dos estados dos Estados Unidos vão ser maiores que o Brasil. Entendeu? Com a política que o Trump está fazendo, não tem a dúvida. Até os chips de Taiwan estão indo para os Estados Unidos. Sem via TMC lá, está investindo lá nos Estados Unidos. Vai levar os chips para lá. Quer dizer, ele fez uma política que traz tudo para cá e vai gerar valor aqui dentro. Né? Então eles têm esse ponto. Então, assim, é sempre importante a gente olhar. Eu gosto sempre de cruzar um cenário tecnológico com um cenário político. E aí a gente discute o que? As oportunidades. Então, de oportunidade, como você falou, veio o chat GPT, fez imagem, matou o Canva. Né? O Canva é mais um negócio. O que você tem que pensar se você fosse um designer? Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é fazer imagens. Eu faço imagens para uma agência de publicidade, né, para os clientes da agência de publicidade. Legal, morreu. Não só você, ou qualquer um que faça isso. Eu faço programas para empresas. E essas empresas vão programas, eu entrego para as empresas. O que você vai ter que fazer? Você faz a imagem para mim por quê? Porque eu quero vender mais. Ah, quer vender mais? Então você vai ter que ser um cara que vai me fazer vender mais.
E se isso vai ser construir uma série de malhas, usando AI ou não, mas etc., mas deixa eu entender a psicologia do teu público, qual é a tua audiência, onde é que eu vou colocar esse negócio, olha, se eu fizer uma imagem nesse formato aqui, tal, eu faço um gatilho que eu pego o cliente primeiro, aí ele vem para cá e acaba clicando e comprando, etc., e você monta essa estratégia, entrega os criativos e aumenta 10% minha venda. O que vai acontecer? Quanto você vai cobrar por isso? A tua hora? Vai ser... Não. Então o que significa? Significa que assim, quem trabalha por hora é máquina. Então ele vai deixar de receber por hora e vai receber pela dificuldade dos problemas que a gente resolve. Provavelmente vai querer uma porcentagem do que faturou. Entendeu? Essa é a porcentagem do que faturou. E aí, quando a gente vê toda essa historinha puta, essa IA acaba comigo, isso acaba comigo, etc. Tal. Se você é um cara que só entrega imagem, você tem um problema. Se você é um cara que só atende um cliente, você tem um problema. Eu estava com a Sicredi, né, banco, imagina o banco discutindo o mundo de AI, etc., digital, o que vai sobrar. E eles são uma cooperativa, onde valorizam as pessoas ao máximo, etc. Eu falei para ele o seguinte, cara, o atendimento ao cliente pessoal vai deixar de existir? Não. Mas vai ser um luxo. Então, quem tem o direito de ter uma pessoa para te atender é um luxo. É uma puta empresa, é um negócio legal pra caramba, mas é um luxo. Serviço diferenciado. Diferenciado, vai ser mais caro e aquela pessoa vai falar, eu posso vir aqui no sistema, colocar todo o meu patrimônio aqui e os robôs fazerem tudo. Mas se eu sentar com você, para você me ajudar a fazer isso, ou simplesmente para você tomar um café comigo, falar, Google, essas são o que está acontecendo, etc., deixa eu ver teu patrimônio, vamos discutir, etc., e tal, a gente gastar uma horinha nessa conversa, quem vai fazer isso? Empresas de luxo. Então eu falei, o Sicredi, você como cooperativa, vai ser, ou você vira uma empresa de luxo. E olha que interessante, Nike. E tem mercado para os dois, né? Tem, pode. Quem tem um Nike aqui? Ou já teve? Imagina a Nike que eu estava vendo no mundo. Tá? Só para a gente fazer em termos de proporção. Quem tem uma Hermès aqui? Quem vale mais em market cap na bolsa, Nike ou Hermès? Hermès. Você tá falando da Hermès. Não. É? Você tá falando da Hermès. A Hermès é 3 vezes maior do que a Nike em market cap. Quem que é Hermès? Pois é. O que é Hermès? Ela é 3 vezes mais, ela vem de bolsa. Em bolsa. Só que é o seguinte, Agora eu entendi. o market cap dela é 3 vezes maior que a Nike. Por quê? Eu gosto de usar um exemplo, que a gente vai ver isso no futuro. Não é exatamente isso agora, porque não é verdade ainda, mas vai ser no futuro. Isso aqui é made by machines. Isso aqui é made by humans. Você não compra a bolsa da Hermès, você compra o heritage da Hermès, que foi feito à mão, que foi feito couro, você tem que comprar para entrar na fila, que você tem todo o negócio, tal, você compra a história da Hermès, aquele negócio todo e a qualidade feita por humanos. Então, made by humans, então às vezes a gente fala, pô, fudeu, acabou tudo, verdade, mas o made by humans vai valer muito mais do que o made by machines. Posso fazer uma provocação? Deve, Que o meu assessor da XP, eu quero que ele saiba o máximo possível sobre investimento, o máximo possível sobre o meu patrimônio e como ele está distribuído, mas ao mesmo tempo o máximo possível sobre como conversar comigo. Eu como indivíduo, como eu gosto de ser tratado, como eu gosto de conversar, quais são os meus interesses no geral. Por quanto tempo você acha que uma máquina vai ser inferior a um ser humano para fazer esse todo? Não, eu acho que a máquina ela vai ser super. Isso. Tá? Se eu for conversar com você, fazer uma reunião com você, por exemplo, hoje eu, Google, tá? Eu pegar teu nome, pôr teu nome no Google, pôr no chat GPT, fazer uma análise, etc e tal, e se eu tiver uns instrumentos um pouco mais poderosos, tá? Eu consigo, por exemplo, puxar numa DMT se você compra chocolate ou não, entendeu? Tem coisas que dá para fazer que não é tão clara que com dados a gente faz dependendo da situação. E eu estou treinado psicologicamente, então eu vou sentar com você primeiro eu vou fazer um rapport. Entendeu? Eu falo, pô, você gosta de cachorro também.
Cara, tem um cachorro com um point. Ah, você também tem um point? Pô, que legal, eu comprei uma coleira para ele. Pô, que legal, comprei essa coleira, etc e tal. Puta, então, você não gosta de carro elétrico, né? Puta, eu não gosto de carro elétrico. Eu gosto de carro que faz barulho. Eu também, eu gosto de carro que faz barulho. Eu fiz 3 raportes com você, entendeu? A nossa conversa é outra. É aquela história do eu, nós e todos, né? A gente pulou para cá. A gente pulou para cá. Então, isso é luxo. Só que entendeu que esse vendedor, ele está muito mais, ele está empoderado pelo IA, ele entende psicologicamente essa conversa entre pessoas e ele está disposto a fazer isso. E ele está disposto a fazer isso porque não é um call center que você tem que ligar para 500 mil pessoas. É luxo, então eu vou falar com 4 pessoas, mas essas 4 pessoas vai ser uma tensão absurda. E aí, a XP está com um puta problema. Porque a XP cresceu com o assessor e a IA hoje faz o trabalho melhor que o do assessor. Eu consigo fazer ela fazer o chat conversando com todo mundo, escolher o melhor portfólio, etc. E o agente não vai escolher o melhor portfólio, vai escolher o melhor portfólio mais lucrativo para ele. Ele não vai te dar um ETF de um Coin 11 que dá 2,5% ao mês, porque ele não tem margem. Perfeito. E eu acho que o rapport ele é importante até para você conseguir empatizar com o outro ser humano. Vai sentir, nossa, ele teve a experiência e ele está me trazendo a experiência dele como humano. Isso a máquina de fato nunca vai conseguir fazer. E se ela tentar emular, vai ser esquisito e a gente não vai gostar. Só que minha visão é de que tanto o coeficiente de inteligência mais objetivo das máquinas está crescendo, mas também o coeficiente de inteligência emocional está evoluindo. Isso significa que no futuro não muito distante, quando eu for conversar com uma IA, ela como um ser superior a mim intelectualmente, vai conseguir conversar comigo da forma que for mais adequada a mim. E ela vai ter todo esse histórico para acelerar isso ainda mais, vai conseguir me dar exatamente a informação que eu quero da forma como eu quero. E a gente pode pensar aí nessa entrega de diversas formas. Por exemplo, o Zoom, ele já está pensando em construir uma IA que você vai fazer uma chamada de vídeo com ela. Isso não é possível hoje por limitação de processamento mesmo, mas em breve vai ser o bico na minha visão. Depois, a gente vai começar a chegar em humanoides, robôs humanoides, que vão ser muito parecidos com o ser humano, ou iguaizinhos, não vai ter como diferenciar. Quando chegar esse momento, eu pessoalmente acredito que o serviço de luxo vai ser uma IA, um robô humanoide perfeito, que vai te vender essa proximidade, esse contato humano, mas que vai te entregar o intelecto superior, que o ser humano nunca vai conseguir entregar. Você acredita que isso é verdade ou não? Eu acho que tem muito disso, agora eu vou falar um pouco. A IA, ela é probabilística. Então, o que é probabilístico? Você criou tudo isso aqui, eu estou olhando o que existe, eu calculo o que existe e todas as variáveis possíveis e imaginárias no que existe. Probabilístico. Tá? Então, você pega. Então, ela converge. Então, o pensamento convergente. Tá? O ser humano, ele tem o pensamento divergente. Tá? Então, quando eu penso em lateral thinking, por exemplo, eu usar de uma outra indústria que eu conheço, que é uma indústria de autopeças, que de repente na parte de educação, de medicina funciona. E eu pego daquilo, crio um negócio aqui diferente. E ainda posso fazer isso num rapport que eu fiz com você, a gente conheceu 2 amigos que tem um negócio ali, tal, e vai. Esse pensamento divergente ainda é o que diferencia hoje, né, onde eu tenho um IA com um pensamento convergente, e eu vou ter o ser humano com o pensamento divergente. Então, o pensamento divergente, ele vai ser uma das habilidades mais poderosas agora para um futuro próximo. Que aí você tem que ser multidisciplinar. Aí você vai ter que ter um monte de coisas para fazer o pensamento divergente. Que aí é mais difícil para a IA fazer. Mas você acredita que ela vai chegar lá em algum momento? Ela pode chegar no momento, só que é o seguinte: quais são os desafios que a gente tem que resolver? O desafio que eu tenho que resolver é servir café. Puta, ela vai chegar aqui em 2 anos. Que desafio que eu tenho? Tem outro desafio aqui. Fazer um business plan. Depois tem outro desafio. Tocar uma empresa inteira. Outro desafio. Depois eu tenho, com a AI física, eu quero fazer um projeto e quero fazer uma casa inteira. A AI vai lá, vai fazer a casa. Vai indo. O que vai acontecer? O que vai sobrar para o ser humano aqui? 2 coisas. A gente vai aumentar o nosso desafio. Então, o nosso desafio agora não é fazer uma casa. Nosso desafio agora talvez seja, por exemplo, ir para outro planeta.
difícil, né? Eu sei que é. Ah, mas a te manda para outro planeta? Não, ela não manda. Então o que acontece? O ser humano tem um negócio que eu acho muito louco. A gente descende segundo a história, né? Se é verdade ou não é outra história, mas segundo o que já pesquisou até hoje, dos macacos, certo? Então todo mundo aqui era macaco, e a gente evoluiu, certo? Então, segundo Darwin, a gente foi evoluindo, né, até chegar onde chegou hoje. Então os mais fortes superando os mais fracos, e aí a gente foi evoluindo intelectualmente, etc, etc, etc. Legal. Só que é o seguinte, que a única coisa que o ser humano faz, que nenhum outro animal faz. Nenhum outro animal faz, nem os macacos. Projetos. Comunicação. Pensar. Então eles pensam, Falar. eles montam os projetinhos do lado deles, ó, não vão fazer uma ponte, mas porque isso já deriva do negócio. Tem um negócio antes disso. O quê? Sabe o quê? Imaginação. Pensar o que não existe. O ser humano é o único animal capaz de pensar o que não existe. Imaginar. E aí ele imagina o que não existe. No momento que ele imagina o que não existe, você pegar o Harari, que fala muito disso, até no último livro dele, ele fala o seguinte: como você imagina o que não existe, pensa o que não existe, você cria uma história que não existe. E essa história viraliza e vira verdade. Então, eu junto 3 caras aqui e falo o seguinte: ó galera, vamos criar um negócio aqui, quem vai passar aquela pirambeira, lá tem água, a gente vai fazer um negócio, vamos criar um mundo novo, e eu fiquei sabendo que anjos descem atrás daquele mundo, então ele vai ficar mais próximo de Deus e vamos fazer esse negócio aqui. Cara, se a história for bem contada, metade aqui vai comigo. Vai virar. Agora, você consegue fazer isso se eu botar 15 cachorros aqui, eles se conversam e falam: ó, cara, é o seguinte, lá do lado tem osso, que ninguém sabe, não tem pra ninguém. Então vocês vêm comigo que a gente vai pegar os ossos lá, tem que derrubar esses 2 aqui, a gente morde ele aqui, você morde ali, a gente passa ali. Não tem. Como assim que veio todo mundo no mesmo lugar? Porque só a gente tem. É louco? Aí eu gosto de brincar, até filosoficamente, até um pouco pressionando a ciência. Qual foi o momento da evolução humana que veio alguém ou algo, ou evoluiu, que mudou uma chavinha, e a única chavinha que ele mudou é você pensar, você imaginar o que não existe. Só isso. O fato de você imaginar que não existe, a gente virou o que a gente virou, a gente evoluiu tudo que evoluiu. O macaco não evoluiu tudo que nem a gente, porque não teve a chavinha do imaginar o que não existe. Né? E aí é louco. Se a gente pegar a Grécia Antiga, tá? No ápice da Grécia Antiga, quando ela estava no ápice, cada cidadão grego tinha 13 escravos. Não é o escravo que a gente conhece no conceito de hoje, que ele dominava, etc. O cara nascia escravo, tinha uma série de escravos. Que faziam tudo para eles, até banho estavam neles. O que a Grécia fez nesse momento? O que o cidadão grego desenvolveu nesse momento, no momento que ele não estava fazendo nada? Matemática, né? Mitologia, arte, música. E a história que eu falei no começo, né? Meu grande dilema é: eu nego o ócio fazendo um negócio, como que eu aproveito o ócio? Então ele vai ter 2 coisas aqui. Aí ele vai começar a imaginar o que não existe em cima dessas tecnologias. Então não é mais, vou até lá do lado, não, vou para Marte. Só que a gente tem que ir e voltar para Marte, cara, em 1 semana. Aí eu vou ter que usar todo o processamento quântico, criar materiais novos, etc, e vir para descobrir esse negócio. Então nunca acaba. Não vai ser. Agora, tá bom, estou vivendo de renda única aqui dentro. Como que o ócio passa a ser prazeroso? Como que eu posso usar o ócio para imaginar o que não existe e criar música ou criar outras coisas dentro do música? Então isso é só uma pincelada para a gente provocar. Algo bem legal nesse gancho. Os dados sintéticos estão começando a tomar conta e vai acabar. Isso é sinal que a gente vai precisar começar a produzir dado real, senão a gente seca a fonte. Na verdade, os dados já estão acabando e o dado sintético está entrando no lugar do dado. No momento que a gente deixa o dado, por exemplo, o cara capta dados da saúde, mas você está fechado, você fechado. No momento que eu consigo derivar o dado de vocês pegando outras informações, e eu tenho 99% que bateu, esse dado sintético serve, ele não tem direito autoral nem nada. Por isso que na IA generativa aqui, hoje, todo mundo que mais faz como que eu gero dados sintéticos para eu treinar meus modelos, né, e crescer. E aí, cara, o dado sintético é poder computacional. Então, e aí
com todo mundo usando a mesma base sintética, daí a pouco você precisa do dado diferente, do dado fora, para conseguir fazer algo diferente do padrão. O exemplo Exato. Aí a gente voltando mais para cá, saindo um pouco do futuro, vem mais para o presente, sim. Mas Guga, primeiro, sou fã de Yuval também, a gente está até falando isso aqui com o João. Acho legal a tua narrativa da história, né? Sempre acho uma história para contar e inventa uma coisa nova, né? O mito na criação, tudo tem um mito no fundo dessa criação coletiva, né? Mas acho que tem uma questão um pouco mais atual. O palco é tudo muito positivo. Tudo vai se dar um jeito, tudo vai se resolver e tudo mais. Pegando até o exemplo mais do Yuval, do Nexus, agora o último livro dele, você pegar, acho que são 2 ou 3 milhões de caminhoneiros equivalentes nos Estados Unidos, né? Se você pega quem é atendente de call center e tal, bota mais os X milhões, né? Essas profissões acabam, né? Essas pessoas, o Yuval é muito forte, ele tem um termo que ele fala assim, ser inútil, né? Antes o problema da briga de classes era ser explorado, né? Então, aqui é a classe que explora e o explorador. Agora não, eu nem preciso mais te explorar, você é inútil, olha que pesado, Mas né? você é desempregado, você não é empregável. Você não é empregável, você é um inútil, né? Mas o que é isso? E como a gente mesmo falando aqui, a identidade nossa, né? Não, eu sou isso, eu sou da empresa e tal, tem uma construção grande aí, né? Então, eu não sei se eu sou tão otimista a curto prazo nessas profissões. Esse cenário, para quem viu, foi no SXSW, pegar o Ian Bancroft, ele mostrou uma imagem de uma escavadeira antiga. E os operadores olhando para aquela escavadeira, o cara cavava os buracos. Ele falou, esse cara teve medo. Porque chegou um monstro mecânico e falou, eu faço o teu trabalho. Esse cara, a gente está imaginando, está começando devagarzinho. Esse cara vai morrer, você sabe que você vai morrer lá na frente, tal. Não, o outro cara estava aqui, lá com a enxada, um dia, peraí, chegou na escavadeira. Imagina um susto de um maluco desse. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Pode, Acho que pode. um pouco na linha do que o Murta está trazendo. Até então, a tecnologia trouxe novas ferramentas para a gente. O que parece é que agora a gente não está construindo uma ferramenta. Nenhuma ferramenta que sabe usar ferramentas, que é o caso das IA generativas, mas praticamente uma nova espécie de inteligência. E aí a gente começa a entrar num paradigma que a gente não conheceu até então. Por isso as regras anteriores não funcionam. E aí no seu exemplo, e assim, eu não acho que nada que você falou está invalidado. Achei super interessante, inclusive, esse ponto de, no futuro próximo, para onde vai shiftar o valor? Até como oportunidade de empreender, até como oportunidade de entender como que a gente pode mover as pessoas dentro da sociedade. Mas a tecnologia ela é exponencial. O ser humano está aí há 100, 120 mil anos como espécie da forma como é o Homo sapiens. Nos últimos 10 mil a gente inventou a agricultura, começou a viver em cidades. Nos últimos 200, revolução industrial, evolução da informação. Olha o tanto de coisa que aconteceu nos últimos 10 anos. Muito mais do que toda a história antes, se a gente for olhar para a internet, os smartphones, olha como que a sociedade mudou fundamentalmente. A tecnologia ela tem esse princípio exponencial que faz com que as timelines de mudança estejam cada vez mais sendo encurtadas. E aí, por isso as minhas provocações de, concordo 100% com o seu exemplo da Nike e da Hermes, 100% sobre o exemplo da Sicredi, mas até quando? Sabe? Em qual timeline que a gente tem que apostar? E aqui é uma reflexão, tá? Não, mas é ser função de como eu vou ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Não que vai ser no futuro, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, ganhar dinheiro com isso hoje, quem acessa as ferramentas e conhece os modelos de negócio, sabe que, cara, dá para disruptar muita coisa aqui dentro. Partindo do princípio que você tem que criar um negócio, né, para vir, então, isso é importante, entender aonde a gente está nesse negócio, cenário econômico, etc. Mas esses números são importantes, tá? Cara, no exemplo do hotel, tá vendo um cara que está fazendo um hotel e ele faz com construção modular, tá? Então a fábrica constrói o hotel em 3 meses. Em 3 meses você entrega o hotel lá, 40 quartos, lindo, maravilhoso, bonito para você, decorado, tá? E barato, porque ele entrega rápido, etc. Dentro desse hotel também, o que ele fez? Ele automatizou tudo. Reservou pelo app, pelo site, já colocou tua foto ali dentro, você chega na frente, já vê tua foto, abre a porta, o código já está ali para você abrir. Cara, otimizou todo o negócio. Você ganha um voucher, você tem um Starbucks, tem um café lá embaixo, que o voucher é o seu café, que o café também funciona na rua, ele não compra o terreno, né? Ele aluga o terreno e dá o prédio para o dono do terreno em 30 anos, então ele joga o aluguel lá embaixo, modelo de negócio. Tá?
Só que o que ele fez? Ele criou uma IA, não seria IA, tá mais para esse lado do algoritmo aqui, ele mapeou o seguinte, cara, 200 milhões de brasileiros não ficam em hotel. Não, um pouco menos, 190 milhões não ficam em hotel. Sabia? O hotel mais barato que tem é o Ibis. Ele falou, vou fazer um hotel para pegar 30, 40 milhões dessas pessoas aqui. Então o hotel vai ser mais barato que o Ibis. E eu criei um modelo com tudo, e a AI, falando assim, vai me direcionar aonde eu tenho que abrir esses hotéis, e vai pegar os terrenos, e vai me dar também a característica do dono dos terrenos, para eu já ir negociar. Entendeu? Então, um exemplo, assim, eu não tô, de novo, eu estou usando a IA para mapear, eu estou usando uma técnica de construção que não existia 5 anos atrás, eu estou usando tecnologia que também não tinha 5 anos atrás, e estou atacando aquele povo aqui dos 20 milhões. Aí a gente entra naquela história, o povo fala, pô, o povo vai ficar sem emprego, aí tem os inúteis, é para onde eu vou colocar. Só que a vida desse cara vai ser muito boa. Entendeu? A abundância você da tem, sociedade o custo marginal de zero, a abundância faz com que você tenha entretenimento ilimitado, Netflix, Amazon, etc. Todo mundo vai ter acesso. Turismo vai YouTube, crescer. Turismo. no que tem lá dentro. Turismo vai bombar. Bonito. Entendeu? Então você tem isso. Você pega um Uber, você fica nesses hotéis aqui, a la Airbnb ou o que for, que você coloca em qualquer lugar. Esporte vai continuar para sempre. A gente quer ver o ser humano fazendo esporte. Não. Nós e todo mundo junto aqui. A galera vai querer vir. Pão e circo que tinha lá atrás. Multidão de gente que não tinha nada, dá pão e circo. Entendeu? Até o segundo comentário que eu vou fazer é um pouco nessa linha. O Vale do Silício adora o Xoxin do Zen budismo, basicamente o sair da caixa. Eu acho que aí, pensando a nível de humanidade, fazendo um exercício de futurologia, essa questão de você fazer algo que você nunca fez antes, fazer algo pela primeira vez, é o que vai começar a te abrir. Porque, pô, se tudo que eu estou fazendo está sendo automatizado, eu estou aqui no básico, pô, vou tentar um novo esporte e ver. Aí no esporte, ou numa nova viagem. Na viagem você tem. Ele é um exemplo clássico disso, no bem de um exemplo desse. O Bradesco, a gente chegou a trabalhar com o Bradesco durante um tempo, ele tinha uma área de desbancarizado. Esse número, todo mundo tinha essa informação, de que tinha muita gente que não acessava banco. Eles sabiam desse número e colocavam muito dinheiro para tentar fazer projeto. Com toda a burocracia, todo o tamanho que tinha, não deu certo. O Nubank veio, pegou exatamente os desbancarizados e montou uma avalanche. E a ideia surgiu de uma viagem, sabe, então, de alguém fora da caixa. Não era, os primeiros carros autônomos não saíram da indústria automotiva, saiu da galera da tecnologia. Então, normalmente ali... E a fábrica que faz um carro em 76 segundos veio da indústria do celular. Pois é. Então, acho que E aí, obviamente, ainda tem uma outra teoria aqui, que eu tenho, é Guga, tá? Que entra para um lado um pouco diferente, mas só uma pergunta, quem aqui já tomou ayahuasca? Então quem tomou sabe. Existe um mundo paralelo aqui que a gente vive, conexão com a natureza, etc e tal, porque Explica nada o a que ver. é o ayahuasca. Explica isso aí. Todo mundo sabe o que é? É um chá, entendeu? Psicodélico, digamos assim, simplificado. É tipo Mas, na verdade, maconha. você tem é uma medicina da floresta indígena que existe há milhares de anos. Medicina. Imagina uma medicina que você não tem acesso, porque dentro da teoria de como a gente criou a medicina é tratar o sintoma, né? Não tratar o problema. E o índio não tratava o sintoma, tratava o problema. E você tem medicina da floresta que faz isso. E ela trabalha te dá acesso a outras coisas. Para quem teve essa experiência, né, entrando nisso, você vai entender que o mundo é muito maior do que tudo isso. E que ele tem muito mais conhecimento disponível para você, não importa se você é esse inútil, ele tem uma capacidade de conhecimento, de acesso infinitamente maior que todos os GPTs que existem aqui dentro. Entendeu? Que hoje é criminalizado, que hoje é visto como etc, mas que pode ter, porque o meu olhar é científico. Daqui a alguns anos, já está começando agora, está começando a analisar isso tudo, a gente vai ver, e provavelmente vai dar uma shiftada para cá e vai voltar todo mundo para um negócio mais parecido. Vocês viram embaixo das pirâmides ali, né? Que já encontraram um monte de coisa, civilização muito mais antiga que a gente imagina, né? E aí, pode ser que isso aqui é a gente fazendo um cenário baseado no mundo como ele é hoje. Mas tem um mundo completamente diferente aqui, que se você é um bilionário, ou se você é um analfabeto ali dentro, vocês têm o mesmo poder, a mesma sociedade,
E aí a gente vai ter que crescer esse tipo de cultura, conhecimento, etc., que, cara, elimina quase tudo que tem aqui. Maravilhoso. No planejamento estratégico, só um comentário rápido para fechar aqui. No planejamento estratégico da Conf, eu trouxe para o pessoal um pouco sobre esse olhar de como que a tecnologia aumenta a abundância, aumenta o baseline de qualidade de vida. Você pensar na Idade Média, a pessoa mais rica do mundo não tinha acesso a um banheiro, não podia tomar banho quente, ou não tinha acesso à internet, obviamente, né? E hoje em dia isso está amplamente disponível. Então, a tecnologia ela tem esse potencial de aumentar o baseline de abundância da sociedade, porque no final das contas a economia não é uma torta de tamanho fixo, ela está crescendo o tempo inteiro e as pessoas podem comer pedaços cada vez maiores da torta. Não necessariamente todo mundo vai comer o mesmo tamanho, né? Mas o tamanho mínimo que cada um consegue comer vai aumentar, isso é muito legal. E eu gosto muito dessa visão de que a gente está caminhando para esse cenário de abundância mesmo, fomentado pela IA e tal. O que me preocupa e que talvez valha a pena a gente discutir mais a fundo hoje tem um período de transição que vai acontecer. Essa galera vai ficar desempregada, a sociedade não muda na velocidade com que essa tecnologia chega e disrupta a sociedade. E aí, talvez o Brasil tem o objetivo de fomentar a população para estudar AI, para colocar a população num outro patamar, talvez para esse período de transição, seria legal shiftar a conversa para esse lado em algum momento. Aí eu pensando no período de custo marginal do zero, que você pensa em empresas de custo marginal do zero, então, por exemplo, quanto custa para fazer uma busca no Google? Se você for comprar eles, $5 mil requisições. Não, para o consumidor. Não, para comprar não, mas o custo dele é muito menor. O custo dele é muito menor, sim. Para mim não custa zero. Quanto custa para o Google uma busca? Zero. Zero não. Custo marginal de zero. 0,0001. Mas ele ganha tanta escala que fica ali pro zero. E para mim, como uma pessoa, vamos zero. As empresas de custo marginal zero estão crescendo. Quando as empresas crescem, eu melhoro a vida das pessoas. Eu dou entretenimento, Netflix, eu dou conhecimento, agora ChatGPT. Cara, eu dou tudo para uma pessoa fazer, né, do que ela tem lá dentro. Então, ela vai ter o acesso a isso tudo. E eu tenho economia, ela só é mal distribuída. Mas não é do sentido comunista, tiro de você para pôr para você, que isso não funciona. Mas se no momento que eu distribuo uma empresa de custo marginal de zero, que vai, por exemplo, estou participando de uma loteria em Tether. Tether. Moeda. É uma loteria feita 100% no USDT, né, no blockchain, no USDT, que funciona no mundo inteiro. Você conecta o seu wallet e coloca, tem que ter o USDT, Tether para você apostar, e quando você ganha na hora em Tether no seu wallet. E toda vez que você joga, você tem um cashback no token deles, e do 100% do prêmio, 10% do prêmio, toda vez que ele roda é distribuído para os token holders. E você ganha token jogando como cashback. Então, se você jogar por 10, 20 anos, você vai ter uma renda única jogando loteria. E se morrer todo mundo depois que lançou, ela continua. Não para mais. E o que acontece? 95% de tudo que está lá dentro é distribuído para a comunidade. Entendeu? Os sócios têm 5. 95% é distribuído para a comunidade. E é um puta negócio. E é um negócio infinito. E quanto mais você joga, você ganha e coloca. Esses tipos de modelo de negócio vão começar a aparecer, tá? E esse tipo de modelo de negócio, ele não pega, por exemplo, dos 220 milhões brasileiros que tem, você quer vender carro, você vende para quanto? Para 20 milhões? 30 milhões? Entendeu? Esse tipo de negócio atende, né, pelo menos 50% da base, pelo menos os 100 milhões. Então o que acontece? E se eu olho esse tipo de negócio, no exemplo que eu estou dando da loteria, que é custo marginal de zero, escalável, barato, funciona de forma automática, e a regra é algorítmica, o que significa? Se eu pegar esse mesmo modelo e replicar ele para um monte de coisa, acabei o problema. Acabei de dividir o dinheiro para todo mundo, o cara joga loteria e fica sócio? Dá uma busca no Google, ficar sócio do Google? Você acha que esse vai ser o segredo para... Acho que vai ser o segredo? Não. Aí é que você falou aquela pergunta antes, oportunidade de negócio. Eu já peguei e investi nesse cara. E já usei ele para fazer o meu token também, que falei, cara, você é um geninho. E vou jogar só negócio assim, porque eu quero me proteger de tecnologia e quero me proteger do econômico. Entendeu? Então, nos modelos,
Vamos vai falar ter do modelo um de negócio tem. completamente diferente. Mas são negócios que vão ganhar escalas muito grandes. E você consegue distribuir. Né? Se o ChatGPT falar o seguinte, para cada busca que você faz, você ganha um token, e esse token é um pedaço do ChatGPT que é correspondente a um dividendo dele, entendeu? E os donos do ChatGPT ficam com 5% e 95% é dividido, o que vai acontecer? Acabou tudo esse negócio de que o cara não tem onde trabalhar, não tem o que fazer, renda única controlada por governo que é centralizado, que não funciona e não vai. Agora, as empresas algorítmicas funcionando em blockchain com tecnologia, eu consigo disputar praticamente tudo que está relacionado no que a gente está vendo aqui. Legal. E aí eu consigo as duas coisas, falo, montem modelos de negócio que sejam future proof. Cara, quer montar um monte de modelo, quer sair um monte de modelo. Pronto. E digo mais, para construir esse tipo de modelo é muito mais barato do que eu fazer um software gigantesco, que eu tenho que construir tudo, colocar com RP, por exemplo. Então, são provocações boas para se fazer depois. Pergunta, não sei se você tem algum case sobre isso, que é... Primeiro, eu acho que essa questão das profissões, na minha opinião, ela já está endereçada. A gente aqui só não sabe o que vai ser, mas ela já está, porque isso já aconteceu no passado. Você pega a própria Revolução Industrial, a gente passou por indústria 1.0, 2.0, 4.0, agora a gente está falando de 5G, 6G, em centro de distribuição, em indústria, um monte de robô que faz isso, que faz aquilo. Então isso já aconteceu. Para alguns setores da economia você já tem isso, e o ser humano se adaptou. É um pouco daquilo que você falou. Você ganha mais qualidade de vida com isso, você evolui do ponto de vista socioeconômico. Então o que a gente não sabe aqui é como que isso vai evoluir. Mas que essas profissões elas vão deixar de existir, eu acho que não. O que vai acontecer, você vai ter uma adaptação. Acho que isso já está endereçado, a gente não sabe como hoje. Até um exemplo disso, né? Se vocês pegarem qual que é a maior indústria robótica hoje do mundo, é a indústria alemã. O maior consumidor de robôs hoje do mundo, a indústria chinesa. Você está falando aí de uma indústria que compra 250 a 300 mil robôs por ano. Quando a gente olha, putz, mas o robô era uma discussão que se existia, né? O robô vai substituir esse trabalhador, o que esse cara vai fazer? Hoje, se você pegar a densidade, por exemplo, de robôs dentro de uma indústria chinesa, é 5%. Já é maior do que a indústria alemã, que até então era a maior do mundo. A gente está falando aí de 500 robôs, mais ou menos, para uma densidade de 10 mil trabalhadores. Você pega na indústria automotiva, que você tem uma densidade muito maior, em torno de 1.200, 1.300 para cada 10 mil. Nos Estados Unidos já é assim há muito tempo. Então, o ser humano se adaptou. Ele não deixou, essa profissão não deixou de existir. Aquele cara que fazia o processo manual, aprendeu a lógica de programação do robô para estar ali, para operar. Então você tem uma questão da adaptação, que eu acho que o ser humano talvez seja um dos únicos animais capazes de ter uma capacidade de adaptação tão grande em relação aos outros nesse sentido. E aí um ponto aqui da provocação da questão do AI, que eu ainda não consigo ver, eu não sei se existe já algum case em relação a isso, a gente está sempre tentando prever o futuro. AI, na verdade, é uma ferramenta. A gente não pode chamar nem de inteligência, nem de artificial, porque ela não tem inteligência no sentido do ser humano e ela também não é artificial. A gente tem ali um banco de dados, a gente consegue consumir mais esses dados hoje, que você pega na década de 70, você tinha o quê? Você tinha que ir para um livro. Aqui não, você está colocando tudo isso num lugar que você consegue consultar, fazer várias camadas. Então, a AI ela está facilitando como uma ferramenta. E aí um exemplo, e a pergunta vem em cima disso. Na pandemia, todo mundo ficou trancado, aquelas primeiras semanas, todo mundo em casa, ninguém sabe o que vai acontecer, qual que é o futuro. Aí você começava a entrar lá nas grandes previsões e grandes tendências. Novo normal, as pessoas vão ficar mais em casa, ninguém mais vai sair, ninguém mais vai viajar. O que aconteceu com o mundo? A hora que liberou, tudo voltou ao normal. Você tem a indústria da aviação hoje retomando de uma forma que nunca teve antes, né? As pessoas viajando cada vez mais. Aí eu comentei um pouco de China, que eu vou há muitos anos. Um grande exemplo disso é China, o mercado mais maduro para comércio eletrônico do mundo, muito mais que os Estados Unidos. Quantos por cento representa hoje o comércio eletrônico na China? 45%, 50%, não é mais do que isso. Aí você chega lá, hoje você entra num shopping da JD, que é Jingdong, um dos maiores comércios, como se fosse a Amazon da China.
E esse cara montou uma loja que você entra no shopping e não tem nenhum consumidor, não tem vendedor, não tem nada, isso é um showroom. Então o chinês ele vai lá, ele compra pela internet, mas ele quer ver fisicamente o produto. Aí quando você pega, a gente fala de tendência 5 anos atrás, 10 anos atrás, você fala, não, o mundo vai virar eletrônico, você já não vai mais ir na loja para falar com o vendedor, para ver o produto, você vai comprar tudo pela internet. E o que a gente vê na prática é o contrário. Então não sei até que ponto a AI, se já tem até algum case em relação a isso, porque as previsões que a gente faz para o futuro, elas estão sempre baseadas em dados do que já aconteceram no passado. E a gente muitas vezes erra com isso porque a gente não consegue prever o futuro. E quando a gente pega uma base histórica, tá bom, eu vou fazer uma previsão aqui daquilo que pode acontecer baseado nos últimos 100 anos de dados que eu tenho com AI. Até que ponto isso vai conseguir realmente nos ajudar a ter alguma previsibilidade daquilo que a gente vê como tendência, das coisas que podem ser disruptivas ou não. Eu acho que um grande exemplo é esse. Se a gente pegar 10 anos atrás, essa questão, por exemplo, prática, né, da execução hoje no mundo, no e-commerce. O cara fala, cara, você não vai mais comprar nada, você não vai pisar numa loja física. E não é o que acontece. Hoje você pega 2025, você vai lá no mercado mais maduro do mundo para comércio eletrônico, você vê uma loja que não tem consumidor, e o cara vai lá para ver um produto e comprar pela internet. E aí quando você olha as grandes tendências, você pega qualquer artigo lá de 2015, 2016, 2017, fala, não, o mundo vai ser digital. E não é o que está acontecendo. Então até que ponto será que a AI vai conseguir nos ajudar com essa... Tá? Que vai ficar cada vez mais poderosa. Só que você precisa cruzar as outras coisas. Porque ambiente político e econômico, ele vai ver uma democracia, ele vai ver uma ditadura, ele vai ver um negócio que a gente não sabe. Quem sabe que não vai ser o que é hoje. Isso influencia tudo que a gente tem aqui. Entende? Tá? A questão da globalização, você vem para o mundo, agora os países estão sendo mais, opa, não, deixa eu olhar para mim, eu não quero mais olhar para o outro. O que isso vai impactar? Eu tenho uma coisa que eu bato aqui, por exemplo, tem duas coisas que vão explodir olhando esse cenário lá na frente, que é o seguinte, a classe média a classe baixa sobe, a classe média desce. Acomoda, né? Tem uma acomodação. Vai ficar todo mundo meio que num parâmetro aqui dentro. E de bilionário aqui, e milionário e bilionário vai explodir. Porque o cara que é dono da empresa que faz a loteria, ele é bi. Ele tem só 100%. Distribui tudo ali, mas ele é bi. Entendeu? O cara que fez o chat GPT, ele é bi. Então quem entende e está montando esse novo mundo vai ganhar muito. Então você vai ter uma explosão de mercado de luxo e você vai ter todo mundo aqui uma explosão numa mega classe média global que vai ser o novo Consumindo normal. mais. Então são duas coisas diferentes. Então, você quer fazer um negócio aqui no meio, meu negócio com o cara que é um pouco mais acima, não sei o que. Puta, ferrou. Então, assim, de novo, é complexo. E a IA é um pedaço, a IA assim, ela é uma grande ferramenta de estatística que vai te dar muita informação, etc e tal, mas a gente tem o ser humano mexendo as pecinhas aqui. Mas tem umas coisas que dá para livrar um monte de coisa aqui. Por exemplo, e se você viver 150 anos? Saudável. Totalmente viável. O que acontece com a indústria da aposentadoria? Entendeu? Seguro, aposentadoria. Você tem todo um mecanismo aqui que vai explodir. Mas como é que eu vou bancar os velhinhos aqui então de agora? Entendeu? Entra aquele problema do agora. Vai ter que encontrar a solução. Tem solução? Tem N. Mas tem que encontrar a solução de agora. E aí vai. Cara, é assim. Aí eu vi um cara que pegou ele pegou uma dessas tecnologias, explodiu e começou a fazer um cenário nesse caso. Um dos cenários que ele fez foi desse de você não... assim, ele falou, eu vou colocar um cenário de não morrer mais, mas é um cenário, você viver 150 anos, o que acontece? Com saúde, casa de repouso morre, não sei o que, morre, etc e tal. Custo hoje da saúde, que é um absurdo, os assuntos não tem que ser caro, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ser caro. Aqui é totalmente previsível, etc e tal. Você com um planinho de saúde de $20, teoricamente, deveria cobrir tudo que você cobrir. Porque tem ineficiência e tem outras coisas. Então assim, aí ele pegou vários cenários e foi fazer, dá um exercício. Tem alguém que sabe, o cara que sabe, ele não vai ser bilionário, vai ser trilionário. Então não tem. Entendeu? Mas essa questão dos cenários, você consiga ter um leque
simulações. Dá pra falar, cara, eu tenho um monte que eu já vi, que eu já fiz e que eu trabalhei. Não significa que esse deck seja correto, nem significa que ele seja, se ele é vivo. Então é um negócio meio dinâmico, entendeu? Ele vai mudando. Sinal é mais luxuoso, vai se tornar o Mais mercado caro. mais caro, mais luxuoso. Quanto mais para a torcida do Corinthians, Mais automatizado. mais automatizado. Brincadeira. E maior volume. Maior volume. É. E é o mercado de barato, E né? aí vai ter esses dois mercados aqui que vão, cara, assim. Então por isso que eu falo, tem um cara que ele ficou sem emprego, mas é um cara que sabe fazer umas esculturas específicas, não sei o que, para Eu acho que tem mercado. um exemplo Todo de mundo vai real querer. estate é que nem construção de alvenaria, vai se tornar cada vez mais um luxo daqui para frente. Vou te dar um exemplo. Você vai provavelmente comprar um apartamento, não no Brasil, porque o Brasil é um caso à parte, mas você está lá, sei lá, na Suécia, você vai comprar um apartamento no centro da Suécia, etc., todo tecnológico, etc., tal, vai custar lá 2 milhões de euros. E uma cabaninha, No meio da mata. no meio da mata, do lado de uma cachoeira, 3 milhões de euros. Natural. Saiu do comum. Natural. Totalmente natural. Quantas cachoeiras você tem na cidade? É escassez, cara. Você tem uma casa lá numa cachoeira, é escassez, porra. Né? E no meio do mato, do lado da minha casa tem uma árvore que ela tem 200 anos. Como é que você planta uma árvore de 200 anos aqui? Natural, é escassez, é luxo. Entendeu? Então são as sacadas que tem que ter. Pô. Isso aqui, ó, não tem, tem que ter um cara, um ser humano que vai pegar. Né? Certo. Você que aonde que a gente vai tirar foto? Então, onde você acha legal? Manda. Vamos lá. 3, 2, 1. Brasil! Sem bater. Aí ele vai no vidro ali. Muito bom!